Olá, seja muito bem-vindo a esse espaço. Nesse vídeo eu quero te convidar a viajar com a sua mente, com as suas reflexões e começar com uma pergunta. Que voz você tem ouvido? Qual é a voz que você tem dado importância na sua vida? Porque isso não é uma viagem da nossa cabeça, isso realmente acontece e vale a pena essa reflexão, porque durante a nossa vida, se a gente parar para refletir, a gente dá importância a diversas vozes, né? Muitas vezes na nossa caminhada, a gente dá importância às vozes das outras pessoas, às opiniões das outras pessoas sobre a nossa vida. Quantas vezes a gente deixa de fazer coisas que para nós são importantes em função disso? O que os outros vão pensar? Ou em função de algum pitaco na sua vida, né? Algum amigo, alguma pessoa próxima que fica interferindo, dizendo, olha, acho que você deveria fazer tal coisa, acho que você não deveria fazer isso. E a gente acaba, muitas vezes, dando mais ouvidos para essa voz. Outra voz também que a gente tem uma tendência muito grande a escutar é a nossa própria voz. E a nossa própria voz, pasmem, ela tem diversos ruídos, né? Ruídos na comunicação é aquelas interferências, quando a comunicação ela não é totalmente eficiente, totalmente certa, é uma comunicação equivocada. E a nossa voz interior, muitas vezes, ela é uma comunicação com ruídos, né? Porque a gente tem a influência de como nós fomos educados, né? Como os nossos pais nos trataram, muitas vezes os traumas de infância fazem a gente ter uma voz equivocada com a gente mesmo. Quantos de nós nos auto-sabotamos na nossa vida, né? Por darmos importância à nossa voz, por nós dizermos, olha, eu não vou fazer tal coisa porque eu não sou capaz, eu não tenho condições, eu não tenho qualificação suficiente, né? Isso tudo, a qualificação a gente corre atrás, mas eu não sou bom o bastante. Então, quantas coisas a gente vai dizendo para nós mesmos que a gente se auto-sabota. Então, até agora a gente falou de duas vozes, né? As vozes das outras pessoas que influenciam na nossa vida e a nossa própria voz. E aqui nesse vídeo eu quero dar uma importância muito grande para essa terceira voz que nós vamos abordar um pouquinho mais, que é a voz de Deus sobre a nossa vida. Então, quantos de nós estamos dando importância para escutar essa voz? Essa voz, ela requer um ouvido apurado para a gente escutar. Não é assim, simplesmente dizer, vou escutar Não, é uma caminhada, né? Requer uma disciplina nossa para ouvir, para estar atentos, com um ouvido atento para escutar a voz de Deus. E não é uma voz literal, apesar de uma voz audível, eu quis dizer, apesar de muitas pessoas já terem tido experiências, né, de escutar o seu nome. Até na Bíblia tem o relato de Samuel, que escutou Deus chamando por ele. Mas não é assim no nosso dia a dia, na nossa comunhão com Deus, que a gente vai escutar. Isso são momentos assim, situações que não são comuns, né? Mas o mais importante é a gente ouvir a voz de Deus no nosso interior, no nosso espírito, né? Estar com nossos ouvidos espirituais apurados, atentos, né? Conectados. E como a gente pode fazer isso? Bom, a gente tem duas ferramentas muito importantes na fé cristã para desenvolver a nossa espiritualidade, que é a oração. O que é a oração? A oração é a comunhão com Deus, é a gente conversar com Deus como se fosse um amigo. Não é um ritual, né? Mas é algo assim, uma amizade mesmo, a gente abrir o nosso coração para Deus, a gente desenvolver uma amizade com Deus.
E também a outra prática é a leitura da Bíblia, porque Deus comunica muito, né? Deus comunica a sua vontade na palavra dele, né? Deus comunica muitas vezes palavras que estamos precisando, né? De ânimo, de esperança, para a gente colocar no nosso interior que Deus está com a gente. Mas também, nessa caminhada, nesse relacionamento com Deus, dia a dia, a gente, dentro de nós, no nosso espírito, a gente vai recebendo impressões, né, da vontade dele. Às vezes, alguma coisa que nos acontece, coisa simples na vida, né? Às vezes, a forma como a gente olha alguma coisa, ou alguma coisa que alguém nos diz. Então, muitas coisas, né? Se a gente pensar que a gente acredita num Deus que ele criou tudo que existe, e é um Deus criativo. E a forma dele se manifestar e se comunicar conosco hoje em dia também é uma forma diversificada e criativa. Mas aqui nesse vídeo eu quero pautar a importância, né, que cabe a nós termos essa vontade, sermos intencionais em desenvolvermos esse ouvido, abafarmos o nosso ouvido para essas duas vozes que a gente comentou, que é a voz das pessoas ao nosso redor e a nossa voz para nós mesmos, né? Porque essas vozes, elas não, por mais bem intencionadas que sejam, muitas vezes as palavras das pessoas, elas não nos conhecem por inteiro como Deus nos conhece, né? Não é algo que vai nos agregar tanto valor, mais valor do que a gente ouvir a voz do próprio Deus, né? Com a nossa vida, o direcionamento que Deus tem para nós, né? E para isso a gente precisa ser intencionais em buscar a presença de Deus, em oração, em buscar com persistência a presença de Deus, né? Em buscarmos na leitura da palavra respostas. Isso não é uma coisa que a gente vai conseguir do dia para a noite, requer de nós persistência. Assim como tem pessoas, né? Às vezes a gente vê nos documentários que elas trabalham buscando tesouros, né? Pedras preciosas, ouro. E essas pessoas, elas são persistentes no trabalho delas, né? Quantas vezes daqui a pouco elas terminam o expediente de trabalho e elas não encontraram nada. E no outro dia elas estão de novo cavando e buscando para encontrar algo precioso. E na nossa vida também é assim. Nós precisamos ter persistência para ter acesso, né, a essa voz, a conseguir, entendendo como é a voz de Deus no nosso espírito, aí compreendendo, a buscar isso. Primeiro passo é a gente saber, né, que existem várias vozes e que a gente não deve dar importância maior à nossa voz ou à voz das pessoas. A gente deve dar importância maior para a voz de Deus. Esse é o primeiro ponto, a gente ter esse conhecimento. Depois é a gente buscar as ferramentas para desenvolver isso, que é o que eu comentei, que é a Bíblia, né, a leitura da Bíblia e a oração, a comunhão com Deus. E terceiro é no nosso dia a dia a gente ter a persistência, né, a persistência dia após dia, e buscando isso, aí aprimorando o nosso ouvido espiritual, a nossa comunhão com Deus, né, e buscar isso de verdade como um tesouro precioso, porque a coisa mais importante na vida da gente é a gente identificar, reconhecer e obedecer a voz de Deus na nossa vida. Quanto a gente deixa de dar cabeçada na vida, né? Porque quantos caminhos a gente decide trilhar que não são bons para nós, né? Num primeiro momento a gente pensa, esse caminho vai ser bom, mas mais adiante a gente dá uma cabeçada e vê, puxa, não deveria ter feito isso. Quanto que impede de movimentos desnecessários na nossa vida, de gasto de energia desnecessário, de dor, né, de sofrimento. Se a gente, logo num primeiro momento, tudo que a gente for fazer, a gente
buscar essa comunhão com Deus, buscar identificar a voz de Deus na nossa vida, no nosso espírito, ter esse cuidado e evitar dar passos, né, decisões importantes antes de ter essa resposta do próprio Deus, que conhece tudo na nossa vida e que sabe o que é o melhor para nós. Então, se você gostou dessa reflexão, se te ajudou a pensar mais a fundo sobre esse assunto, dá o teu like, compartilha também com os teus amigos esse conteúdo e te convido a se inscrever nesse canal. Abraço e até o próximo vídeo.